Muito boa tarde a todos os ministros e a todos os irmãos nos diferentes países que estão conectados nesta reunião que o missionário Miguel Bermúdez Marim tem, lá no México, no lugar onde ele se encontra, junto com todos os ministros, irmãos e irmãs. Hoje, sábado 18 de fevereiro desse ano de 2023, agradeço ao missionário Miguel Bermúdez Marim que me concede esta bênção de poder enviar estas palavras de saudação e pedir a Deus a sua bênção sobre todos vocês e também sobre mim, neste tempo final no qual estamos vivendo, o qual nos convém a cada um de nós conhecer e saber quais são as promessas que Deus tem para nós, as quais a cumprirá no seu devido tempo. Podem se sentar, por favor. Estamos no tempo de adoção. Portanto, é um tempo muito, mas muito importante, no qual estamos sendo preparados para logo obtermos este corpo eterno e glorificado que Ele prometeu para nós, os que estamos vivos, os que permanecemos vivos, porque Ele falou assim em 1 de Coríntios, capítulo 15, e também em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, e em diferentes escrituras as quais estarão se cumprindo nesse tempo final, nesta geração que estaria viva e estaria sendo preparada para receber as promessas que faltam por serem cumpridas neste tempo final, na última geração que estaria vivendo nesses corpos terrenos e que estariam tocando esses corpos terrenais todo o fim do programa divino no meio da raça humana, ou seja, que é a raça, a geração de filhos e filhas de Deus, escolhidos de Deus, que estariam nesse planeta Terra, experimentando pela última vez o que é passar por essa terra, fazer contato com a vida eterna, serem preparados para obter a transformação e depois ser transformado e depois ser raptados. Ou seja, esse processo que Deus nos tem permitido viver, ter este tempo por predestinação, porque eu e você não escolhemos esse tempo, senão que foi Deus, desde antes da fundação do mundo, que nos escolheu, para que passássemos por esse planeta Terra, como passou os diferentes escolhidos de Deus, das diferentes dispensações e eras por este planeta Terra, e fizeram contato com o programa divino no qual eles estiveram manifestados aqui na Terra. E nós, como filhos de Deus deste tempo final, entramos para fazer parte deste grande programa divino e Deus nos colocou na etapa mais importante do seu programa, a dispensação mais importante do seu programa, onde Ele nos colocou nessa terra para, primeiramente, fazermos contato com a vida eterna, que é recebendo ao Senhor em sua primeira vinda, e assim obtivemos este corpo eterno da sexta dimensão, porque a teofania é eterna. No campo espiritual, obtivemos esse corpo eterno, ou seja, essa teofania que vem da grande teofania de Deus. Portanto, no campo espiritual, já temos este corpo eterno, o qual
é teofânico. E depois vamos obter o corpo eterno e glorificado, o qual é essa teofania que veio de Deus e é eterna, e vai entrar este corpo e nos transformará, ou seja, seremos mudados, e assim obteremos este corpo eterno, mas físico, ou seja, já vai ser algo físico, mas eterno, não como o que temos agora, que é temporário. E é a geração que pela última vez experimenta o nascer de novo por meio de crer em sua primeira vinda e experimenta ou experimentará obter a fé, esse corpo eterno e glorificado estando vivos, ou seja, que é a geração mais privilegiada, porque nesta geração de filhos e filhas de Deus, escolhidos de Deus, pertencentes ao corpo místico de Cristo, mas na etapa de pedra angular, na etapa de dispensação do reino, de uma nova dispensação, é a geração que está experimentando essas duas grandes bênçãos, o qual já obtivemos uma, que é receber ao Senhor em sua primeira vinda, e obtivemos o corpo teofânico da sexta dimensão, e experimentaremos a bênção de receber a segunda vinda de Cristo e obter a bênção de crer em sua segunda vinda. Obtemos assim a fé de rapto, a fé de transformação, e seremos transformados e vamos experimentar as bênçãos que traz o cumprimento da segunda vinda. Ou seja, que é uma geração privilegiada. Somos os escolhidos de Deus, os filhos e filhas de Deus, mais privilegiados que já pisaram esse planeta Terra, que o ser humano já pisou nesse planeta Terra, mas antes de obter esse corpo eterno e glorificado, estará passando por esta etapa de provação para obter essa adoção, essa transformação neste último dia. E no meio de toda essa preparação, a humanidade estará também passando por certas etapas, onde é a preparação e vai ser a preparação para este glorioso reino milenial, que está pronto para começar. Mas sabemos que antes tem várias promessas e profecias que têm que se cumprir, as quais Deus vai estar cumprindo à medida que Deus vai desenvolvendo essa etapa de todas as coisas que estão contidas dentro da meia hora de silêncio. No livro do profeta Isaías, no capítulo 13, versículo 6, nos diz em diante: Vamos ver aqui. Podemos começar desde o capítulo 1. Desde o capítulo 1. Vamos começar do capítulo 1, que diz:
Profecia sobre Babilônia, revelada a Isaías, filho de Amós. Levantai bandeira sobre um alto monte, alçai a voz a eles, alçai a mão para que entrem por portas de príncipe. Eu mandei os meus consagrados, assim mesmo, aos meus valentes para a minha ira, aos que se alegram com a minha glória, estrondo de multidões dos montes, como de muitos povos, estrondo de ruído de reinos, de nações reunidas. O Senhor dos exércitos passa a revista às tropas para a batalha. Vem da longínqua terra dos últimos, o Senhor e os instrumentos da sua ira, para destruir toda a terra. E ele escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21, e Malaquias 4, de 1 ao 6. E também Apocalipse 11, do 15 ao 19, e 6, do 12 ao 17, porque próximo está o dia do Senhor e virá como assolamento do Todo-Poderoso, portanto, toda a mão se debilitará e desfalecerá todo o coração de homem, e se encherão de terror, angústias e dores se apoderarão deles. Terão dores como mulher de parto, se assombrará cada qual ao olhar o seu companheiro, seus rostos de chama. Eis que o dia do Senhor, terrível de indignação e ardor de ira vem para converter a terra em solidão, Israel dela os seus pecadores, pelo qual as estrelas dos céus e seus luminares não darão sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não dará o seu resplendor, e castigará o mundo pela sua maldade, e os ímpios por sua iniquidade, e farei que cesse a arrogância dos soberbos, e abaterei a altivez dos fortes. No livro dos selos, nos diz na página 365, o irmão Branham lendo ali essa escritura de Isaías, capítulo 13, nos diz ali nessa parte onde diz: olhai porque próximo está o dia do Senhor. Ele diz: o dia do Senhor é igual com Moisés e Elias. E na página 366, onde ele termina essa escritura de Isaías 13, diz, onde diz: e o sol se escurecerá. Vamos ver aqui. E o sol se escurecerá ao nascer, e o sol se escurecerá ao nascer. Escreve o sol, escreve em cima Cristo. E diz: e a lua não dará o seu resplendor. E escreve aí em cima a igreja. E quando ele termina aí no capítulo 11 dessa escritura de Isaías 13, onde termina aí a página 366, lendo Isaías 13, no último versículo 11 diz: e abaterei a altivez do forte, e escreve: isto será Moisés e Elias vindo. Agora nos diz o irmão William, na mensagem, que é um extrato das profecias desse tomo número 8 deste folheto, A Profecia do Fim do Tempo. Na parte 8 da página 43 diz, abaixo, 43 e 44, e agora temos visto que a voz de Cristo, a voz de Deus vai estremecer não apenas a terra,
Vamos a leer el extracto de- Vamos ler um extrato onde ele está citando aqui, que é no livro das Eras, la página 361, na página 361 e 362, arriba, em cima, en esta página 43, nesta página 43 do livro parte 8, a profecia do fim do tempo. vamos a leer el extracto que Vamos ler o extrato que ele leu ali. es del mensaje Isso é da mensagem do céu, estão nos apurando. Façamos tudo rápido e bem feito. Pregado sábado 4 de dezembro de 2004, em Bogotá, Colômbia, diz. Ven aquí en la página 361, Bem, aqui na página 361 e 362 diz, das eras. Temos tido um presidente católico e sem dúvida vamos ter outro. O que é que resta? Nada, com exceção de Hebreus, capítulo 12, 26. A voz que também comoveu a terra, mas também agora tem denunciado, dizendo, ainda uma vez eu comoverei não apenas a terra, mas também os céus. Uma vez mais Deus sacudirá a terra e desta vez cairá tudo o que possa ser derrubado. E então Ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, comoveu o mundo todo, embora que não desequilibrou. Deus estava apenas avisando com um tremor mundial, o que muito em breve fará em uma escala muito maior. Ele vai castigar esse mundo maldito pelo pecado com trovões e tremores. Irmão e irmã, só tem um lugar que pode suportar tais sacudidas, e este lugar é o redil do Senhor. E agora o irmão William diz, e agora temos visto que a voz de Cristo, a voz de Deus, vai estremecer não apenas a terra, mas os céus também. E isso corresponde ao ministério das duas oliveiras, ao ministério de Moisés e Elias, que é nada menos que um ministério, dois ministérios, já na escala de adoção, pelo qual, para esse tempo, onde esteja se cumprindo esta profecia plenamente, já estará adotado aquele em quem estarão esses ministérios e, consequentemente, haverá comido o título de propriedade e, consequentemente, terá a palavra criadora falando-a e as coisas acontecendo e assim trazendo pela palavra criadora a bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo. No livro de citações, vamos parar um momentinho aí. No livro de citações, na página 42, parágrafo 346 diz, agora o homem mas eu vou dizer, o homem é onipotente. Você não crê nisso? Mas o é. O homem completamente rendido a Deus é onipotente. Não diz em Marcos 11, 22, se alguma coisa disseres e não duvidares em teu coração, vai vir a acontecer. Pode ter o que diz. O que acontece quando dois onipotentes se encontram? Quando Deus e o homem se encontram por meio da onipotência, algo tem que sacudir. O que tu digas com o poder criador da onipotência de Deus, sabendo que Ele prometeu e Ele disse em Sua palavra, faça criar um poder que vai até ali e traz as coisas a acontecimento, coisas que não são, os faz como que são, porque dois onipotentes se encontraram. E escreve ali, adoção, dois onipotentes, por criação, as coisas. Veja, isso já é adoção, o que esses ministérios que o nosso irmão William nos vem falando aqui terão, porque eles falam a palavra, ou seja, esses ministérios que esse instrumento de Deus terá e estarão adotados nesta etapa, já no final, onde estará acontecendo esses terremotos e diferentes tremores e tudo que vai estar acontecendo nesses dias finais
Ya dice aquí, Aqui diz que aquele em quem estarão esses ministérios já estará adotado. Ou seja, vai ser, então, já será palavra criadora sendo falada por lábios humanos. E diz, continua dizendo aqui o nosso irmão William, en la página 40, na página 44 deste livro que estamos lendo, parte 8, parte 8 da profecia do fim do tempo, estará llevando a e estará se realizando uma obra rápida, onde Cristo estará chamando e juntando a todos os escolhidos. Agora vejam, como dice aquí, como diz aqui, para ese tiempo, que para esse tempo, en donde esos ministerios onde esses ministérios estejam adotados, y estará trayendo así e estará assim trazendo a bênção por meio da palavra criadora, essa bênção para a igreja noiva desse tempo final. miren la obra rápida, Veja a obra rápida que estará se realizando, recogimiento, um recolhimento, llamado. um chamado. Ahora vean Agora vejam cuando que quando se hace la pesca, se faz a pesca, aí está todo tipo de peixe nessa rede. pero nos dice Mas nos diz que no fim do tempo enviará os seus anjos, os anjos segadores, vêm fazer a segregação, a separação. esa obra rápida. E aí faz, nessa hora rápida, está esse momento rápido onde Cristo estará chamando e juntando a todos os escolhidos, e depois que já estejam completos, completa a igreja, e então ressuscitará os mortos crentes nele, porque Cristo vai sair do trono de intercessão e os ressuscitará em corpos glorificados, e já terá mudado de sumo sacerdote e de cordeiro a leão e a juiz de toda a terra, e a rei dos reis e senhor dos senhores, e consequentemente já terá entrado a uma nova fase ou etapa, donde ya ha llegado onde já chegou ao seu final a dispensação da graça. E já sabemos la dispensación de que a dispensação da graça culminó. concluiu. Sabemos también E já sabemos também que ya esa puerta que esta porta de la misericordia da misericórdia, de Dios está fechada. Porque vejam, continua dizendo aqui, y luego e depois já não vai ter uma porta aberta para a dispensação da graça, senão que vai estar aberta a porta da dispensação do reino, que é a porta da segunda vinda de Cristo, que é Cristo, a porta em sua segunda vinda. Vejam es Cristo, el que é sempre Cristo, ungido a porta, por onde tem que entrar. que es Cristo la puerta, Que a porta é Cristo em sua segunda vinda, como Cristo foi a porta na sua primeira vinda para a dispensação da graça, Cristo la puerta, Cristo é a porta para a dispensação do reino su segunda. na sua segunda vinda. Ahora Agora, miren aquí en el vejam aqui no livro, en el folleto no folheto tema del rapto, do tema O Rapto, nos diz o nosso irmão Branham, en la página 36, na página 36, diz, e agora, como aquele homem inteligentemente podia dizer que uma virgem conceberia? Todos estavam esperando. Já tinha sido dito, e era assim diz o Senhor, tinha que acontecer. Estou na página 36, abaixo. E era o assim diz o Senhor, tinha que acontecer porque era a palavra de Deus, tal como foi em Gênesis, quando ele semeou aquela semente nos oceanos, quando tudo estava vazio e as trevas estavam sobre a face do abismo. Teve que acontecer. E um certo dia, 800 anos depois, o ventre de uma virgem concebeu a semente de Deus, foi a semente criada, e ela produziu um filho, aquele mesmo filho que, estando parado ali, naquele dia disse, Lázaro, sai para fora. E o homem que tinha morrido há 4 dias atrás, cujo já teria sumido o nariz e estava se apodrecendo, já fedia, saiu da tumba, e Jesus também disse, não vos maravilheis disso, porque vem a hora quando todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus, e aí ele marca bastante, ou ele sublinha, ou ele sublinha abaixo, ouvirão a voz do Filho de Deus, porque assim,
como Lázaro escuchó la voz de ouviu a voz do Filho de Deus, ali, quando falou e disse, Lázaro, sai para fora, vem para fora, essa voz foi ouvida por aquele que estava ali já naquele dia. trajo a vida Ou seja, trouxe a vida, trouxe a ressurreição de novo aquele ya muerto, que já estava morto. o sea, dormido. Ou seja, dormindo, porque Hijos de Dios os filhos de Deus no mueren, sino que duermen. não morrem, mas dormem. Dijo Como allí, disse cuando ali, decía, quando ele dizia, Lázaro no ha muerto, não morreu, sino que está dormido. senão que está dormindo. Después dijo, E depois Lázaro ha disse, muerto. Lázaro morreu. Ahora vean cómo Agora vejam como Lázaro, luego de llevar depois 4 días, o sea que ya estaba de en estado de estar descomposición, há 4 dias, ou seja, que estava em estado de decomposição, isso representa todos os que partiram, não apenas do nosso tempo, mas de todas as eras. Ou seja, que não vai ter barreiras para aquele que ha dejado que deixou cuerpo este corpo corruptible, corruptível e temporário, ou seja, que dormiu, o sea, muerto, ou seja, morreu deste corpo físico temporal, temporário, no impedirá não cuántos años impedirá quantos anos esteja morto. van a escuchar Vai la ouvir voz del Hijo de Dios, a voz do Filho de Deus, a voz do ungido de Deus, se levantará, e vai se levantar, ressuscitará como aconteceu Lázaro, com Lázaro. lo mismo A mesma coisa que fue que foi representado en aquel representado naquele peixinho, cuando llevaba quando media hora, já levava meia hora morto. o sea, todos esos tipos Ou de seja, figuras, todos esses tipos e figuras e todos esses eventos que aconteceram representam ese evento a esse evento en este tiempo final nesse tempo de la final resurrección da ressurreição de todos aqueles que han partido. que partiram. Ahora cuando él dice, Agora, quando ele lo diz, hemos leído de una nós cita lemos que de uma dice, citação que ele diz que los muertos os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aí em João capítulo 5 desse estudo que nós lemos, e o irmão William diz, escreve, em carne, ou seja, que vai ser ungido de Deus que Deus terá nesse planeta Terra, em carne humana, o que vai falar a palavra de ressurreição, e os mortos ouvirão essa palavra e se levantarão e sairão, e vai aparecer a todos nós. sigue diciendo aquí, E continua dizendo aqui na página 36, já para 37, da mensagem O Rapto, ya dice, oirá la voz diz, del e Hijo ouvirão a de voz do Dios, Filho de Juan Deus, João 5, 5, ya ha sido hablado, já foi falado, tiene que suceder, tem que acontecer, un rapto, vai haver um rapto, y escribe, e escreve, haverá um rapto. en mi último mensaje, Em minha última mensagem na Califórnia, quando eu pensei que jamais voltaria, predisse que a cidade de Los Angeles se afundaria debaixo do oceano. E assim diz o Senhor, assim será. Esta cidade chegou ao seu final. Já não tem esperança. Em qual hora? Não sei quando, mas vai se afundar. Aos poucos dias depois daquele dia 29 de abril de 1965, começaram os terremotos e muitos de vocês, homens, lembram? Quando estávamos ali em pé, junto àquela pedra, quando desceu aquele anjo e houve um fogo e luz caindo do céu, tudo em torno da pedra onde estávamos, houve pedras que foram arrancadas do lado do monte pelo turvelino. Houve 3 trovões fortes e depois disse, lembrem, teve 3 trovões fortes e depois disse, o juízo vai cair sobre a costa ocidental. 2 dias depois, quase que se afundou o estado do Alasca. E escreve o terremoto de Alasca. E ele escreve também a Sexta-feira Santa. Lembrem, o mesmo Deus que disse isso, disse também que a cidade de Los Angeles está sentenciada, está no final. Eu não sei quando. Eu não posso dizer a vocês. Eu nem soube o que tinha dito até depois, quando já estava do lado de fora, e procurei nas Escrituras e vi onde Jesus disse, e tu, Cafarnaum,
que és levantado até os céus, até os infernos serás descida, abaixada. Porque se os de Sodomas foram feitas as maravilhas que foram feitas em ti, houveria ficado até o dia de hoje. Mateus 6:23. E como 150 anos depois, Sodoma estava afundada na terra e Cafarnaum hoje em dia também está afundada no oceano. E aquele mesmo Espírito de Deus que disse e fez todas estas coisas, nessa ocasião disse: ó cidade de Cafarnaum, que te chamas pelo nome de Los Angeles, como te exaltastes até os céus, a mera rota e semente de Satanás. Escreve: a rota da semente da serpente. Você vê? Te exaltastes para pregadores, és um cemitério. Homens vão ali e morrem como ratos. Tu que te chamas pelo nome de Los Angeles, se as grandes obras que foram feitas aqui tivessem sido em Sodoma, estaria ainda hoje, mas tua hora chegou. Observem bem, se não chegou, então eu sou um falso profeta. Ali está pronta para o juízo. Ou seja, Los Angeles, Califórnia. Eu me lembro daquela noite quando eu vi uma visão antecipada da noiva. Eu vi um grupo de damas vestidas corretamente, marchando, e na visão estava alguém do meu lado e vi que disse que isso era uma visão antecipada da noiva. Eu vi que por esse lado passaram e depois deram a volta, e depois eu vi as igrejas subindo por este outro lado. Apareceu a igreja da Ásia e escreve Éfeso. E, irmãos, você não imagina a sujeira. Então apareceu a igreja da Europa, tão imunda. Depois eu vi que vinha um som de rock and roll e era a igreja da América. E escreve Laodiceia. E não tinha nada de roupa. Tinha algo como um jornal, algum papel assim, que tinha junto ao seu corpo, na frente, e dançando ao ritmo de rock and roll, a senhorita América, a igreja, e estando parado ali, de pé, ali na sua presença, pensei: ó Deus, se como ministros, isso é o melhor que podemos fazer. Isso nós citamos, eu creio que foi ontem à noite, uma citação também, onde ele fala da noiva, quando a noiva passou. Ó Deus, se como ministros isso é o melhor que podemos fazer, você imagine como me sentiria. Eu pensei: Deus, se eu unicamente pudesse escapar daqui, se de tudo o que fizemos, isso é o que produzimos, se é isso, e depois passaram aquelas mulheres se mexendo para todos os lados, rebolando, e com cabelos curtos e rostos pintados, e elas dizendo-se virgens para Cristo. E quando passou, eu voltei a cabeça, porque estava apenas na parte dianteira, pois na parte traseira era muito vulgar. E passaram, e eu voltei e chorei, e estando ali na sua presença, e ele sabendo que eu era um ministro na igreja, e isso era o que tinha produzido, disse: ó Deus, não posso ver essas coisas, me deixe morrer, deixe-me desvanecer. E enquanto passou, cada uma continuava até um certo ponto e desmaiavam, e ouvia-se apenas o som delas. Depois eu ouvi algo como firme e seguindo em frente, marchando, e então eu olhei e eis que vinha aquele grupo de damas santas exatamente como eram, todas corretamente vestidas, seu cabelo ali pendurados pelas costas, eram damas limpas e bem arrumadas, marchando em um ritmo do Evangelho. Ela era a palavra. Parecia que tinha uma de cada nação. Enquanto as contemplava, e ao invés de ir para baixo, elas subiram.
o tres de ellas E que estaban saliendo notei de la 2 fila. ou 3 delas que estavam saindo da fila e eu gritei: fiquem na fila. Entonces se me pasó la E visión. então me passou, a visão se foi. E eu estava no quarto gritando: fiquem na fila. Y él escribe ahí, E ele escreve ali uma pedra angular, ele desenha uma pedra angular e escreve: ao ritmo subiram. E aqui do lado ele escreve: alguns fora do compasso, nações da era, pone piedra e angular, una põe piedra angular. uma pedra angular, ou seja, da pedra angular. Ahora, E agora, ahí nos está mostrando aí está nos mostrando que algunas naciones que algumas nações da era de pedra angular están fuera de paz. estão fora do compasso. Dice, Diz, também também escreve aí em cima, The Masterpiece, de Marthe Peace, o sea, la pieza maestra, ou seja, en español, a peça primária, em se espanhol, traduce así tal cual, se traduz assim, tal qual, de Masterpiece, y dibuja una piedra e angular desenha uma pedra angular e as eras. ahí lo Aí buscamos bien, procuramos bem, luego esa traducción. Ahora vean, depois essa tradução. Mas agora vejam o que ele escreve aí. ahora vean, sigue diciendo, Agora vejam, continua dizendo: me pongo a pensar, es posible que eu esto fico ya esté- pensando, ya é esté en el possível pasado? que isso já esteja no passado? É possível que a noiva já tenha sido chamada? É por meio disso que estamos passando nesses dias. Esta noiva tem que ser formada e feita segundo a imagem de Cristo. E Cristo é a palavra. Isso é a única coisa, você vê? Não pode ter uma só coisa acrescentada. Não pode ter uma só coisa acrescentada, agregada. Não pode ser uma mulher com a mão de homem e a outra mão com uma garra de cão. Tem que ser exatamente a palavra do Senhor, como Ele é a palavra. A noiva é uma parte do noivo. A mulher é uma parte do seu marido, porque foi tirada do marido. Eva foi uma parte de Adão, do seu lado. E assim também a noiva, não tirada de uma denominação, senão tirada do seio da palavra de Deus para esse dia. O rapto, e escreve reticências, aí desenha uma pedra angular e as eras. Paso a la página 39, E passa a página 39. Amigos, tratemos todos de estarmos ali naquele dia. Deus lhes abençoe. Foi falado, tiene que suceder, tem que acontecer, sucederá. acontecerá. Irmãos, Quiere morir, ninguém quer morrer, ninguém quer estar perdido. E me deixem dizer a vocês, que usted hace, no importa la frecuencia seja o con que la cual vocês usted fizerem, não importa a frequência com qual você vai à igreja, isso é bom, eu não tenho nada contra disso. Vocês têm que ir aos cultos, continue indo aos cultos, mas coloque as tradições de lado e continuem subindo em Cristo, porque um desses dias a trombeta vai soar e você vai se achar selado com a marca da besta e nem vai conhecer o que é, senão quando já seja muito tarde. Isso é exatamente a verdade. ahora E agora ha sido hablado foi falado que Los Ángeles, California, que Los Angeles, Califórnia vão afundar. se ha confirmado E será confirmado que Los Angeles, Califórnia vai se afundar. eso va a E isso vai acontecer porque foi falada a palavra. E também ha sido hablado foi falado de que la iglesia novia de que a igreja noiva será raptada vai ser raptada. y va a suceder. E vai acontecer. Vamos ser raptados, porque foi a palavra falada. E essa palavra não vai cair por terra. Toda palabra Toda palavra Dios ha hablado, que Deus falou e está falando, la cual a qual son promesas são promessas para os que estão vivos neste último dia, esta geração estaría viendo que estaria vendo o cumprimento das promessas no meio da dispensação do reino. Toda palavra vai se cumprir. A ressurreição vai se cumprir. nuestra transformación. A nossa transformação vai se cumprir. O rapto vai se cumprir. Ou seja, Todas esas promesas
Todas essas promessas vão ser cumpridas, as que faltam por se cumprir, vão se cumprir porque foi falado. A palavra foi falada e nós cremos de todo o coração, porque essa palavra vai se materializar em você e em mim. São promessas para nós. E agora, antes disso, estaremos recebendo todo este ensinamento e toda esta palavra que precisamos para obtermos esta fé de rapto, para obter o conhecimento do mistério da segunda vinda do Filho do Homem com os seus anjos, porque conhecendo esse mistério é que obteremos a fé de rapto. Assim que sigam em frente, servindo ao Senhor com temor e tremor e perseverando, agarrados da mensagem da palavra, de todas estas promessas que foram feitas para você e para mim, e perseverando, firmes e em frente, em marcha, sem sair da fila, senão ir marchando para cima, não para baixo, mas para cima, porque para cima é onde vamos ir à ceia das bodas do Cordeiro. No livro de citações, ali na página 169, no extrato 15:10, disse, para ler também o que está escrito ali, da mensagem, o rapto, que nós lemos, diz, eu me lembro da última mensagem em Califórnia, onde eu pensei que nunca voltaria outra vez, quando eu predisse que Los Angeles se afundaria debaixo do oceano, e assim diz o Senhor, o fará. Ela está terminada, está pagada, está terminada. Que hora? Não sei quando, mas vai ser afundada, precisamente depois que os terremotos comecem a vibrar e saltar. E escreve ali, predisse, Los Angeles se afundará. Assim que estamos vendo como todas estas profecias estarão se cumprindo neste tempo final, e conscientes de que esse, como nos disse o nosso irmão William, em várias mensagens, que esse terremoto da Califórnia é muito provável, e se não é que o é, ou seja, o que for, que seja o terremoto da ressurreição. E na mensagem, no livro de citações, na página 168 do parágrafo 1498, mas a igreja, a noiva, o rapto, é uma revelação. Isso é revelado a ela, é uma revelação. A verdadeira noiva de Cristo estará esperando a revelação. A verdadeira noiva de Cristo estará esperando a revelação do rapto. A revelação do rapto. Agora, certamente, isso é uma revelação, porque revelação é fé. A pessoa não pode ter uma revelação sem que seja fé. Fé é uma revelação, porque é uma coisa que foi revelada para você. E escreve a fé de rapto. O rapto é igual a uma revelação. E escreve a noiva esperando a revelação do rapto. E desenha uma pedra angular e uma seta aí, e escreve a revelação da segunda vinda de Cristo. Vejam, e também escreve, toda a revelação vem, e aí não escreve mais nada, ou seja, sabemos que toda a revelação vem por meio de um profeta. Agora vejam que a noiva está esperando pela revelação do rapto, ou seja, a revelação, ele escreve aí, da segunda vinda de Cristo. Assim como a revelação da primeira vinda de Cristo nos deu este corpo teofânico da sexta dimensão, ao crer nela e recebê-la por fé e com fé, recebendo a revelação da segunda vinda do Senhor, obteremos a fé de rapto, porque a fé é uma revelação, é algo que foi revelado para você,
E escreve aí também do lado, por um profeta, Moisés e Elias. Ha sido para mí una bendición Para mim tem sido uma bênção poder enviar estas palavras de saudação a ti, Miguel, allá, a ti, Miguel, ali onde tu estás, y a todos los que están e a contigo todos allá, os que y estão también a todos contigo ali, e também a todos os que estão ouvindo nesta ocasião, esta atividade do nosso irmão Miguel ali, com os irmãos ali presentes, e los que están también todos os que também estão e os que estarão ouvindo estas palabras estas palavras desta ocasião, de hoje, sábado 18 de fevereiro deste ano de 2023. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde e permaneçam agarrados del mensaje de la da mensagem, da palavra, para que assim estejamos logo prontos, preparados para recebermos tudo o que Ele prometeu para cada um de nós neste tempo final, porque é para essa geração, para nosotros. é para nós, Promesas as promessas estaría cumpliendo que Ele estaria cumprindo este día neste último dia. Essa la generación é a geração que verá, que experimentará a adoção, experimentará nuestra a transformación, nossa transformação, experimentará o rapto, experimentaremos todas estas bênçãos última vez. pela última vez, ou seja, já não vai vir mais gerações para passar por este planeta Terra e experimentar o que nós estamos experimentando, senão que essa é a última geração que está experimentando essas bênçãos Carne propia, na própria carne, ou seja, estamos experimentando as bênçãos, as maiores bênçãos que Deus derramado y tem derramado e vai derramar sobre pessoa alguma, assim que somos mais que bem-aventurados em viver neste tempo tão e tão maravilhoso. Nunca desanime na vida, siga em frente, hacia la meta. siga rumo à meta, porque você é um vencedor, você está escrito no livro da vida do Cordeiro, portanto, você vai vencer, Teniendo obtendo pronto logo este corpo eterno e glorificado. Assim que sigo em frente y marchando e marchando firmes e adiante. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde a todos. a todos. E orem muito pela atividade de amanhã, para que Deus lhes abençoe grandemente por meio da leitura que estaremos fazendo e também da mensagem que estaremos ouvindo no dia de amanhã. Que Dios Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.